E aí, moçada, tudo bem com vocês? Mais uma atualidades para a gente entender melhor o mundo em que nós vivemos e conseguir pensar melhor sobre eles. O efeito de tudo isso, ora, é uma vida melhor, é uma vida mais inteligente, é uma vida em que você controla melhor o que está ocorrendo à sua volta, você entende, interpreta, você decodifica o que está acontecendo ao seu redor e, opa, é sempre mais interessante. Já conversou com um alfabetizado que por muito tempo foi analfabeto, enfim, uma pessoa que se alfabetizou mais para o meio, fim da vida? Todos eles dizem assim: nossa, é impressionante a liberdade, a autonomia, o poder que eu ganho com a capacidade de ler e escrever. Imagine você o que é viver numa sociedade extremamente informatizada, sem saber ler e escrever. Então essas pessoas relatam a sua alfabetização como uma grande, libertação. Então é isso que nós estamos pedindo para vocês aqui. Por mais que vocês saibam ler e escrever, há muitos fenômenos ocorrendo ao nosso redor. Há muitas situações ocorrendo ao nosso redor que precisam de um pouquinho mais de cuidado, de um pouquinho mais de estudo, de um pouquinho mais de reflexão para que elas sejam compreendidas. Então, uma alfabetização social, cultural é sempre necessária para uma vida mais inteligente, para uma vida mais cidadã. Quanto mais inteligentes formos, bote fé no que eu estou falando, melhor será as nossas sociedades. Então, preze pela educação, preze pelo conhecimento, porque isso vai fazer bem a todos nós. Querem ver? Querem ver? Olha só, o tema que eu trouxe hoje para vocês. Eu não sei se isso está acontecendo aí na sua cidade, se você mora em São Paulo, capital, se você mora no Rio de Janeiro, capital, se você mora aí em algumas capitais do Nordeste, Fortaleza, Salvador, Recife, né? Se você mora nessas cidades, você certamente está observando este fenômeno que está ocorrendo muito, muito da cidade de onde eu falo para vocês, Curitiba. Olha só que interessante, é o fenômeno do vegetarianismo. É, né? Pessoal, aqui em Curitiba não para de surgir restaurantes vegetarianos e, olha só, de repente você nem conhece essa palavrinha, e veganos. Você sabe a diferença entre o vegetarianismo e o veganismo? Então, o vegetarianismo é a alimentação sem carne, ok? Sem peixe também, tá bom? Muitas pessoas, né, falam, não, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. Calma lá. Então, peixe não é carne? É tanto carne, é tão carne quanto frango, quanto boi, quanto carneiro, quanto porco. Perfeito? Então, vegetarianismo não come carne. Veganismo é alimentação que não come nenhum produto derivado de origem animal. Então, além de não comer carne, eles não bebem leite, eles não comem queijo, eles não usam manteiga, perfeito? É uma alimentação completamente dissociada de produtos de origem animal. Então, o vegano, ele vai preferir, por exemplo, o leite de soja, o leite de castanhas, ele vai preferir o queijo vegetal. Eu não sei se você sabe, mas muitos chefes já sabem fazer queijo de mandioca, né? E usam esses queijos, e os veganos amam, adoram essas alternativas a produtos de origem animal. Beleza? Está acontecendo isso na tua cidade? Você vem observando que o fenômeno do vegetarianismo e do veganismo vem crescendo por aí? Dá uma olhada, pesquisa na internet. Quem sabe, até assim, como curiosidade sociológica, caso você não seja um vegetariano ou um vegano já, vai lá, vai no restaurante vegetariano, veja como é, veja como funciona, né? Eu aqui em Curitiba, eu vou em alguns restaurantes vegetarianos e tem um deles lá
que eu acho muito interessante, sociologicamente interessante, o cartaz que tem ali na entrada do restaurante diz assim, ó, eu não como os meus amigos. E daí, na imagenzinha do cartaz, tem tanto do lado um cachorro, um cavalo, um gatinho, quanto um porco, um boi, um franguinho. Então a brincadeira é, né, a mensagem daquele cartaz é: eu não discrimino os animais. Né? Como assim? Alguns deles eu coloco dentro da minha casa, eu dou um nome e praticamente transformo aquele animal em um membro da família, mas o outro eu não vejo problema nenhum em comer ele. Pessoal, então eu estou trazendo o tema do vegetarianismo e do veganismo para vocês, por quê? Porque, acreditem vocês ou não, é um tema de cidadania. É um tema de cidadania, porque qual é o fenômeno contemporâneo? O que está ocorrendo nas últimas décadas e que não para de crescer em 2015? A ideia, ok? Olha só, me acompanha. A ideia de que os direitos que os seres humanos têm deveriam ser estendidos aos animais. Então, o direito à vida, lá da Declaração dos Direitos Humanos, esses ativistas dizem que os animais também deveriam ter o direito à vida. Ora, se nós dizemos isso, então, qual é a implicação para a nossa indústria, para o nosso sistema de vida contemporâneo? Ora, pessoal, pensem comigo. Vocês acham que tanta carne assim, consumida globalmente, da onde vem? Como é que nós conseguimos produzir tanta carne assim, toneladas e toneladas e toneladas de carne, para mais ou menos 8 bilhões de pessoas consumirem diariamente? Você precisa de um sistema produtivo super rápido e ágil, capitalista. Então, o que nós fizemos? E aí eu não estou falando que os ativistas dizem, isso é verdade, pessoal. Talvez você aí não tenha ido em um abatedouro, talvez você não tenha ido em uma granja, talvez você não tenha ido num desses criadouros e matadouros de porcos, mas é o que nós fazemos, nós transformamos a vida e a morte desses animais em um produto do capitalismo. Pronto. Nós transformamos a vida e a morte desses animais em um produto do capitalismo. Deixa eu só descrever para vocês como é que é a produção de um frango hoje, 2015. Demora mais ou menos de 40 a 45 dias, tá bom? Então, o pintinho chega lá na granja e, primeiro, ele vai passar por um processo seletivo. Ele chega dentro de umas caixinhas, assim, e aí ele passa por um processo seletivo. Eles vêm todos, assim, juntinhos, 40, 50 pintinhos dentro de uma caixinha, todos juntinhos, viajam por quilômetros e quilômetros. É claro, um quebra a perna, outro quebra a asinha, quebra o bico. Então não são todos os pintinhos que vão para a granja. Os pintinhos quebradinhos, asa, bico, perninha, patinha, o que faz com eles? Ora, joga no moedouro. Isso mesmo, você pega o pintinho machucadinho, joga num triturador. Ele vai ser triturado e, pasmem vocês, ele vai se transformar em comida para os outros pintinhos. Olha que negócio legal. Depois, os pintinhos sobreviventes vão ficar em uma granja com uma luz acesa, como essas que tem aqui nesse estúdio, 24 horas por dia. Perfeito? Por quê? Porque os granjeiros, eles querem enganar o sistema fisiológico dos franguinhos. Porque você precisa fazer com que esses frangos acreditem que é dia, às 24 horas. Perfeito? Então, se o franguinho acredita que é dia, ele vai comer mais e vai descansar menos. Então é isso, você praticamente mantém o frango sem dormir e faz ele comer por 24 horas ininterruptamente. Então ele vai ganhar
peso de maneira muito rápida. E além disso, pessoal, acima de tudo isso, há uma série de medicamentos, assim como se usa agrotóxicos na agricultura, se usa anabolizantes e uma série de medicamentos nesses frangos para agilizar o crescimento deles. Então é isso, o franguinho, o pintinho que chegou lá na granja, 40, 45 dias depois de ter comido os seus próprios amiguinhos que foram triturados porque machucaram uma perninha ali dentro, de terem ficado acordados 24 horas por dia só comendo, 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 e depois de terem recebido anabolizantes, pum, eles são abatidos e chegam à sua mesa por uns 4, 5 reais, o meio quilo mais ou menos, em preços de 2015. Ora, é assim que nós conseguimos baratear a proteína animal para tanta gente assim no mundo. Agora, a consequência desse tipo de indústria da carne é o vegetarianismo e o veganismo. São pessoas que estão politizando a sua alimentação. Legal? Olha que termo interessante para você pensar na sociedade contemporânea. Anota aí, politizar a alimentação, entendendo que esses animais eles têm um direito a uma outra vida. Então, eles vão parar de comer carne em razão dos seus princípios políticos e ideológicos. O princípio político e ideológico deles não é tanto o amor aos animais, mas é a ideia de que assim como nós precisamos ter os nossos direitos garantidos, assim como os diversos tipos de seres humanos, por exemplo, gays, né, mulheres, e todas essas lutas de minorias que ocorrem na nossa sociedade, esses ativistas vão dizer os animais também precisam dos seus direitos. Perfeito? E os Estados Unidos acabou de aprovar uma lei, alguns meses atrás, transformando em crime, ok, o sofrimento animal. Se for comprovado que o sujeito fez o animal sofrer, isso vai ser crime. Então, todos os abatedouros, matadouros dos Estados Unidos já estão se organizando para fazer uma morte, a morte menos sofredora possível, se é que isso é possível, falar em uma morte sem sofrimento. Mas, olha, não sei não, pessoal, mas a tendência é, para o futuro, cada vez mais a carne se tornar um elemento raro nas mesas do mundo globalizado contemporâneo. Pensa nisso, pesquisa a respeito, tá bom? É um tema interessantíssimo para o Enem. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.